Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que eu quero tratar nesse momento, irmãos, é sobre a soberba, e sobre a salvação e sobre a soberba. A pessoa soberba, irmãos, que se engrandece por achar que consegue as coisas pela sua própria capacidade, pelo seu próprio conhecimento. Se bem que nós que servimos a Deus devemos buscar o conhecimento de Deus. As coisas do céu são principais para nós, devemos colocar em primeiro plano, e muitos deixam ela por último. E nós temos que lembrar que sem Deus nós não conseguimos nada. Sem o eterno Adonai, o Senhor verdadeiro, não temos condições absolutamente de nada, irmãos. E a grande misericórdia de Deus, irmãos, por ter enviado o seu amado Filho, que nós aqui, na nossa língua portuguesa, nós chamamos de Jesus Cristo, porque foi transliterado do hebraico, não é? Houve uma transliteração, porque o nome não tem tradução, mas pode se transliterar. Então, é o nome que era chamado lá em Israel, era Yeshua. Alguém também diz sobre Yahoshua, logicamente que, irmãos, eu não vou aqui entrar em partes linguísticas, porque a língua que se falava no começo do tempo que Israel saiu do Egito pela mão de Moisés, existia uma determinada língua, que era o aramaico, era uma língua muito falada, o aramaico. Eu até estava observando a oração do Senhor Jesus na língua aramaica, a oração do Pai Nosso. E o aramaico, ele hoje é uma língua já mais, assim, que quase não é falada. Ela tem uma certa afinidade, uma aproximação do hebraico, não é? É lógico, como nós aqui, Portugal, há diferenças linguísticas entre o português do Brasil e o português de Portugal. Por quê? Porque há palavras que nós podemos falar que não traz escândalo, que para nós não é errado falar essas palavras. E tem palavras que, se nós falarmos lá, que para nós aqui é simples coisas, são palavras mais pesadas. Então temos que também, mesmo dentro da língua portuguesa existe isso, tanto de Portugal para o Brasil, como do Brasil para Portugal, enfim. Isso, irmãos, é a língua do homem, né? Nós temos também que ter cuidado com a nossa língua, não é o que falamos. Porém, Yeshua, em hebraico, Yeshua falava, por certo, na época, irmão, nós sabemos que muito era falado em grego, era uma língua como se fosse o inglês hoje, não é? Quando se falava em grego, tanto é que o Novo Testamento, a Nova Aliança, foi traduzida em grego. Havia muitos que sabiam falar o grego, e era necessário. O Senhor Jesus Cristo pregou muitas das vezes também, por certo, em grego. Por quê? Primeiro, eu nunca li sobre isso, mas eu acredito que seja, porque na verdade, veja bem, o Evangelho tem que ser anunciado a todos. E se nós formos olhar Paulo, ele esteve na Grécia. Eu creio que ele falou em grego. Quando esteve na Grécia, eu creio que ele pregou em grego, não é? Então, mas por que você está falando dessas línguas? É porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Sobre a salvação, irmãos, sobre o conhecimento, não é? Não é porque um tem mais conhecimento do que o outro que ele vai se ensoberbecer. Ele pode sim estudar, pode sim procurar a compreender melhor aquilo que ele está lendo, mas que a soberba também não venha tomar a sua mente e achar que ele é maior do que o outro, porque Deus não se agrada. O único que é grande é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse cuidado
e não nos ensoberbecer. Tem muitos que se ensoberbecem, até mesmo por causa da sua doutrina, da sua igreja, achando que ali é o lugar ideal, que ali é o caminho, que ali tem a graça, que ali é a graça, que não existe outra. Você está se ensoberbecendo, irmãos, porque o Senhor... porque tem muitos templos grandes e outras coisas mais. Veja bem, meu querido irmão e irmã, o Senhor não está preocupado com essas coisas, não. Ele está preocupado com a tua alma. Isso não vai dar salvação, não é você ter uma denominação que tem grandes templos que vai te salvar, ou que tem grandes pregadores que muitas das vezes nem pregam o Evangelho de Cristo, mas você acha se satisfeito porque você está no centro da pregação. É uma pregação egocêntrica, né? Ou egocêntrica, quer dizer, é uma pregação direcionada para o público, não para que o público se salve, mas para que você seja o personagem que tem que ser exaltado. Isso acontece, irmãos, quando nós, em qualquer doutrina, ou melhor, denominação, quando você percebe que tem aquele muito... você vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Presta bem atenção, irmãos, nós temos que cuidar, né? Quer dizer, ali já tirou toda a glória de Jesus Cristo. Eu não quero ficar em palco nenhum, eu quero ficar junto com aqueles que estão na plateia. Eu quero que o Senhor Jesus esteja no palco, porque Ele que tem que chamar a atenção, não eu. Então, existem músicas gospels que são lindas, maravilhosas. Existem hinos que foram mexidos pelo homem, que tiraram a sacracidade do hino. A sacracidade, irmãos, ela não está somente também na letra. A sacracidade tem que estar em nós. Nós temos que buscar de Deus a sacracidade, a santidade, a pureza. Embora nós não alcancemos, mas através de Cristo Jesus, Ele nos justifica pela fé, como ainda ontem Deus me deu de pregar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso está escrito no livro de aos Romanos, não é, irmãos? Mas então não se ensoberbeça, porque se você fizer isso, você pode estar perdido, estará tão perdido quanto você está vivo, porque você está indo para um caminho que está te levando, ao invés de se aproximar de Deus, você está se afastando, e às vezes pensa que está se aproximando. Mas eu sou uma pessoa que guardo no meu coração as coisas de Deus, eu sou uma pessoa que sempre estou envolvido com as coisas de Deus. Irmãos, nós temos que estar sempre envolvidos sim com as coisas de Deus, porém sempre achando o outro superior a nós mesmos, porque nós apenas somos frágeis vasos de barro, frágeis vasos de barro. Qualquer coisa pode nos machucar, se não for a permissão de Deus. Por exemplo, esses dias eu já falei para vocês, eu fui atropelado de uma maneira que era para mim estar tudo quebrado. Todavia, Deus me guardou. Mas por quê? Porque Ele quis. Se Ele não quisesse, Ele não me guardava. Quem me guardou não fui eu. Eu não tenho condições de me guardar a mim mesmo. Eu posso fazer a minha parte, de ter prudência, cuidado, não fazer as coisas precipitadas, atravessar uma avenida, aumentar a velocidade de um veículo quando não se pode. Entende, irmão? Fazer uma ultrapassagem onde não se deve. Mas quando você está procurando, pelo menos, fazer certo, mesmo assim, você ainda pode errar. Porque nós somos seres humanos. O único que não erra, que não peca, é o Senhor Jesus, que Ele já veio para morrer pelo nosso pecado. Certo, irmãos? Para ser a expiação. Então não sejamos enganados, irmãos, por nossos próprios pensamentos. Não sejamos enganados, porque existem pessoas que são enganadores e que falam assim: olha, se você estiver aqui, você vai ter a salvação mesmo, mas se você for para outro lugar, você não tem. Você não pode sair de Jesus Cristo. Ele é a salvação. Você está entendendo, irmão? Quando nós falamos em que Jesus Cristo é a salvação, nós estamos pregando a verdade. Porque Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, né? O Yahoshua, como eu acabei de falar sobre as línguas,
Ele é que salva, Yeshua, Jesus, o Cristo. Eu não estou aqui, irmãos, querendo dar nenhuma aula. Eu estou apenas sentindo de gravar este vídeo, porque existem pessoas que acham superiores, que se acham maior. E nós temos que entender uma coisa, irmãos, que a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira, pura. Todo homem é mentiroso, irmão, todo, não existe. Ah, mas eu já estou perdoado dos meus pecados, eu nunca mais vou pecar. Mentira, você peca todo dia, irmão. Apenas você tem uma esperança de salvação agora, por quê? Porque você tem Jesus Cristo, Ele entrou no teu coração. Então quando você comete um pecado, que você diz que é falta, mas é pecado, você tem que dobrar o teu joelho toda noite, ou estar em comunhão todo momento pedindo perdão a Deus. Porque nós somos eternos devedores e precisamos da misericórdia de Deus a todo instante da nossa vida. A não ser que você se ache superior e que você ache que você não precisa, que você já tem capacidade de bater no peito e dizer que já está salvo porque você está numa denominação. Se você estiver numa denominação, mas não estiver em Jesus Cristo, não adianta nada, irmão. Você tem que estar em Cristo. E a denominação, ela só tem a graça de Deus quando dentro dessa denominação está um povo que realmente está em Cristo. Que ouve um evangelho que é cristocêntrico, que prega um evangelho centrado em Jesus Cristo. Não um evangelho que coloca você no meio do palco, em cima do palco, e diz, olha, hoje o teu gigante vai cair. Olha, hoje a porta vai... Você vai ser um herói. Você tem uma forma que foi feita só para você e não tem outro igual. Irmão, pelo amor de Deus, onde é que vocês vão chegar com isso, irmãos? Como que você quer dizer isso, irmão? Se você não conhece em que forma cada um foi formado. O oleiro faz vários vasos, ele pode usar vários tipos de formas ou formas, não é? Para fazer como ele quiser, mas quem é o principal, especial e que deve ser exaltado é Jesus Cristo. Eu não me acho especial, irmãos. E eu não tenho uma forma exclusiva minha. Deus pode fazer 500, 1000, bilhões superiores, porque Deus é Deus, irmão. Mas mais superior do que o Senhor Jesus Cristo não vai ter nunca. Pode ser o maior cientista do planeta Terra. Ele ainda não é nada diante de Deus. E tem hoje, irmãos, tem hinos que se cantam, que se você for meditar, não fala nada de Jesus Cristo nele. Não fala uma vez, mas coloca você no palco, mas diz que a forma que você foi formado não tem mais, que você é especial. Né? Especial é Jesus Cristo, irmãos. Quando nós colocamos Jesus Cristo na frente de tudo, e nós colocamos atrás, é claro, eu posso dizer por irmão, Deus é com você, irmão, Deus ama a tua alma. Não tem problema algum, eu estou confortando o irmão. Mas se eu falar para ele, olha, igual você não tem outro, não vai nascer outro igual. Você é uma pessoa especial para Deus e você é você e acabou. Se não fosse você, porque você e você e você, e Jesus Cristo fica onde, irmão? Você já pensou nisso? Se nós olharmos, irmãos, para os antigos hinos cristãos que nós cantávamos, né? Eu estou dizendo que eu também já estou velho, estou com 42 anos de evangelho e 60 anos de idade, né? Então, a gente fica assim, realmente, acho que até mais, não é? Porque eu obedeci com 12 anos, eu estou com 60, faz a conta aí, irmão. 48 anos, né, de evangelho. Eu criei em Jesus Cristo com 12 anos de idade. E às vezes eu me perco um pouco na data, às vezes falo 13, porque eu já estava perto de completar os 13. Faltava poucos dias, talvez. Então, eu não me relembro bem, mas eu tenho uma Bíblia ali que está marcado a data direitinho. Mas isso não importa, irmão, não importa a quantidade de tempo, não importa no sentido de
de querer ser melhor ou maior do que o outro. Isso é ensoberbecer, isso Deus não se agrada. Se Deus, irmãos, não quer que nós nos ensoberbecemos, mas quer que a glória seja de Cristo e que nós apontamos somente para Ele, para a salvação, porque só Ele pode salvar, irmãos. Nós não podemos, irmãos, falar outra coisa, não podemos ser enganadores para enganar o povo, visto que a palavra de Deus ela não mente. E ela afirma que nós não somos nada, porque em Romanos capítulo 3, versículo 10, né? Se você pegar lá, você vai ler. E eu poderia até ler, eu ia ler esse versículo, mas eu achei que não há necessidade assim de pegar na Bíblia e ler diretamente, porque apenas é uma mensagem pelo Espírito de Cristo Jesus, de Deus, Yeshua HaMashiach, que Deus está me dando a graça, por misericórdia, de explanar para vocês esse assunto, que é muito importante, porque tem muitos que estão firmes em siglas de igrejas, outros estão presos em dogmas, outros estão presos. Eu não tenho nada a ver com a doutrina dogmática, eu acho que é assim que fala, ou do dogma da sua igreja. Eu quero saber se você está na doutrina que se chama Cristo Jesus. É isso que eu quero saber. Eu não, né? O Senhor quer saber. Ah, porque eu uso isso, porque eu faço aquilo, porque eu ando assim. Irmãos, porque eu só ando de saia até no pé. Louvado seja Deus, né? Se você gosta, cada um tem o seu gosto. Mas não adianta você também andar de saia até no pé e você ter uma língua de serpente. Você tem que ter o teu coração oculto do pecado, teu corpo também com decência. Quer dizer que se tiver uma pessoa com uma calça que está trabalhando numa empresa, mesmo que nem pode trabalhar com uma saia porque tem que subir escadas, não é? Você não vai colocar uma calça que vai atrair a lascívia. Você vai colocar uma calça para poder trabalhar. Hoje existem roupas femininas, calças femininas, mas está errado, porque na palavra de Deus diz que o homem não deve vestir roupa de mulher, nem mulher roupa de homem. Aí você não entendeu nada, eu vejo que você não está entendendo a palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus, irmãos, é que existia naquele tempo, quando Moisés até escreveu lá em Deuteronômio, salvo erro, não me lembro, o livro, e já existiam roupas. Irmãos, os próprios judeus naquela época, se você procurar na história, você vai ver que existiam praticamente parecidos, as mulheres e os homens. Porém, existia uma diferença, sabe aonde? No tecido. O tecido para o vestido, para a vestimenta da mulher era diferente. Ele era mais suave, ele era mais delicado. E do homem era mais rústico. Certo? E a roupa de baixo era esta roupa que não podia, que Deus não se agradava. Está entendendo? Porque hoje você vai numa loja, você vê roupas femininas, calças femininas e tem calças masculinas também. Ficaria engraçado até, engraçado não, até feio, vamos dizer assim, uma pessoa, um homem, não é? Homem, né? Chegar numa loja feminina e comprar uma calça para ele usar. Todo mundo que olhar já ia saber que aquela calça era para mulher, porque ela tem uma certa diferença. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? E também, as mulheres também não ficariam muito bem em vestir uma calça muito justa, muito apertada, para chamar a atenção, principalmente de acordo com a sua postura, da sua anatomia. Mas isso não vai trazer salvação. Você pode... irmãos, eu já vi irmãs com calças, eu já vi várias. E o que tem? Eu vou escandalizar com isso. Mas você vai olhar, você vai ver, ela está com decência, está bem coberta. Eu já vi irmãs também com saias, só que eu fico com vergonha, porque às vezes coloca a saia de um jeito e ainda usa assim de uma maneira tal que você não... Você não pode, eu fico com vergonha de dizer que ela ali é cristã, sabe? Porque está mostrando tudo já. Então, mas ela está de saia. E a outra que está de calça, está com pudor, Você está entendendo, irmãos, o que o Senhor quer? Ele não quer a tua aparência, Ele quer a tua obediência. Ele não está preocupado
com a roupa que você está vestindo. Ele está preocupado, sim, que você esteja diante dele com pudor. Está entendendo bem, irmão? Que você esteja diante dele com pudor, com respeito, com reverência. Não adianta você querer forçar alguém a fazer uma coisa que ela não se sente bem. Vai fazer forçado. Eu conheço casos de jovens que eram obrigadas a usar uma roupa que elas não queriam. E eu não vou concordar também, que não vou ir contra, deixar à vontade. Não pode usar o que você quiser apertado, e quando vai andar parece que o corpo se vê tudo. Não, mas tem sim roupas modestas dentro de um caráter. Tem roupas femininas em lojas que vendem roupas, calças, que são roupas modestas. Então não é isso que salva. Quem salva não é o tecido, não é, ou melhor, não é a roupa, não é o dinheiro, não é a posição da igreja, não é a quantidade de templos, não é o cargo ministerial. Quem salva é Jesus Cristo. Então, se você mentir que não é só Jesus Cristo que salva, você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Se você falar que Jesus Cristo não é ele só que salva, você está falando que a palavra de Deus é mentirosa. Por que você está falando? Porque na palavra de Deus está escrito assim, que não há nenhum justo sequer. Romanos 3, versículo 10. Nenhum aqui na terra. O único justo é Jesus Cristo. Então Deus não me mandou pregar para fariseus também, irmão. Tinha um pregador que falou isso. Um pregador muito conhecido até. Caro irmão, já não está mais na terra. Ele pregou isso, irmãos. Eu vou repetir o que ele pregou. Que Deus não enviou ele para pregar para fariseus, para aqueles que se acham, né? Que nem aquele que estava lá na sinagoga e começou a orar, né? E pedir, batia no peito. Interessante, ele estava em pé. E o outro que foi justificado também estava orando em pé. Agora eu pergunto, como que o Senhor Jesus justificou o outro que batia no peito e chorava? Eu, Senhor, eu sou um miserável, não sou nada. E aquele que estava lá em pé e dizia, Senhor, eu agradeço porque eu faço isso, porque eu trabalho, porque eu não sei o quê, porque eu dou minha coleta, porque eu faço... Os dois estavam orando em pé. O Senhor Jesus podia dizer, olha, nenhum dos dois a oração nos não ouviu porque estavam em pé. Deus não estava olhando a posição, irmão, do corpo deles. Ele estava olhando o que estava no coração. Se você dobrar o joelho, é claro que é melhor. Quanto maior reverência, melhor. Mas se não puder, ou se é um costume daquela igreja de outra forma, o que importa é o teu coração, para que você sirva ao Senhor com sinceridade de espírito. Porque não adianta também eu dobrar o meu joelho e o meu ego está lá em cima, achando que eu sou o máximo, entendeu? Deus não vai olhar a posição do meu corpo. E aqueles que não tem nem como se ajoelhar, porque não tem mais as pernas. E aqueles que não podem nem se prostrar, porque tem problemas às vezes na coluna e tantas coisas. E outros que tem que ficar só sentados. Será que Deus não vai ouvir eles? Irmão, para com essa cisma de achar que se você não fizer isso, você não vai para o céu. O que você tem que fazer é fazer o que Deus determinou em Cristo Jesus, irmão. Senão, guardar a palavra, não tópicos humanos, ensinamentos humanos, que mudam todo ano. De acordo, eu lembro de uma denominação que anteriormente dizia que a televisão era do diabo. Falava bem assim, irmãos, não vem dizer para mim que não, porque eu tenho esses tópicos. E depois vem dizer de novo, depois de quantos anos, que a televisão é um instrumento, que tem uma porta que Deus abriu para o evangelho ser pregado. Peraí, irmão, primeiro eu tenho tópico lá que está escrito lá, que não é para ter. Quantos irmãos, naquela época dessa denominação, tinham crianças pequenas, então ele tinha em casa lá, tinha que guardar escondido, tá, irmão? Eu não estou dizendo para vocês, irmão, que se você não tem, louvado seja Deus. Se não precisa, louvado seja Deus. Mas se o outro tem, não julgue. Porque às vezes, irmão,
Ele não tem, mas a tentação é tanta que as crianças dele vai na casa do vizinho, tá? E o que acontece? Começa na casa do vizinho, encontra alguém lá que não é bom, se contamina, depois quando fica jovem vai cometer coisas que não agradam a Deus, porque você não teve luz. Se você programar as coisas, hoje se programa uma TV, irmão. Está entendendo? Então tenhamos cuidado, irmãos. Eu não estou abrindo portas de pecado para ninguém. Estou dizendo para você que quem salva é Jesus Cristo. Eu não tenho evangelho para pregar para fariseu, que nem aquele pregador falou. Fariseu. Nem uma palavra eu não tenho para pregar para fariseu, porque ele disse, Senhor Jesus Cristo não veio para chamar justo. E se é justo, não precisa, já está justo. E naquela época tinha um monte de gente que se achava justo. E hoje tem um monte de justo que se acha justo. Ou melhor, tem um monte de gente que pensa que é justo. Irmão, mesmo que você seja certinho tudo, você é pecador ainda. Embora você foi batizado, você peca. Está escrito 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Até João, que era apóstolo, falou isso. O que está faltando? Conhecimento bíblico, irmão. Então, irmãos, eu peço que vocês entendam. Eu peço que vocês entendam, que vocês olhem para ver, cada um de vocês, o engano que muitas das vezes trabalha na tua consciência. E isso, irmãos, você tem que tirar de você e deixar que o Espírito de Deus trabalhe na tua consciência. Não achar que a tua denominação, ou porque ela é grande, ou porque tem tantas igrejas, e você fica batendo no peito. Tem muitas igrejas. E quantos necessitados tem? Você já percebeu? Quantos homens que estão passando fome, famílias enfermas, pessoas doentes, jogadas. E aí? Mas não vai aparecer você, não é? Você prefere construir um prédio, porque ali vai aparecer você. Mas ir visitar um velhinho que está numa cama, dentro de um lugar digno, que a favela é um lugar digno, tem pessoas boas que moram numa comunidade, numa favela, irmãos. Não é bom nem chamar favela, eu já chamo comunidade, eu respeito, porque eu sei que ali tem pessoas boas. Tem pessoas também que fazem coisas que não é certa, mas sabe o que acontece? Porque ninguém deu atenção, ou não foi levar uma palavra de Jesus Cristo lá. Porque se levar, Deus pode converter e transformar. Então, quem somos nós, irmãos? Eu não tenho condições de julgar. Eu tenho condições que Deus me deu de anunciar Jesus Cristo, por misericórdia, que me foi imposto isso. E ainda sou apedrejado, porque quando prego a verdade, irmãos, esses dias, só para encerrar, até vou pedir oração, porque olha, eu estava pregando a respeito de uma federação, que está aí fundando para unir no ecumenismo as denominações, e tem muitas estão se aliando a esse espírito do anticristo. E nós, irmãos, ensinamos a verdade, não estamos tocando ninguém da sua denominação para o mundo, de maneira alguma, e já fui criticado que por causa disso muitos vão para o mundo, que eu vou pagar. Pelo amor de Deus, irmãos, aonde que eu mandei alguém para o mundo aqui? Você tem que ter entendimento, você não sabe nem o que você está falando. Eu estou mandando para Jesus Cristo, tá errado, irmão? Se quiser ficar onde você quiser, você fica, irmão. É o que eu tenho a ver com isso. Mas a minha missão é falar que só Jesus Cristo salva. Se você acha que precisa estar num lugar onde que tem que parecer santo, onde que tem que parecer aquele fariseu lá da lei, você fica. Problema seu, irmão. Só que você está mentindo, porque você não é nada daquilo. Porque se fosse, nem precisava vir Jesus Cristo, porque os homens eram tudo santo, irmão. Até tinha o sumo sacerdote, um tremendo do enrolado naquela época lá, irmão. Roubava até dinheiro do templo, fazia negócio. Colocava até os cambistas, aqueles cambistas que estavam lá na frente, se você for estudar bem, irmão, aquilo ali era permissão do próprio sacerdócio, porque senão ele tinha uma guarda sacerdotal, ele pedia para tirar tudo, mas deixava. Será que ele não ganhava alguma coisa? Irmãos, compreenda uma coisa. A maior virtude é tornar o injusto injusto. E tem mais. Esse justo, ele não é totalmente justo. É Deus que o justifica. Porque foi Cristo que morreu por nós. Então a justificação para nós não é através da nossa justiça. É através de Cristo
nos justificando a Deus, e Deus então nos considerando justo, não por sermos justos, mas porque Cristo foi justo, e Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido, e nós não teríamos condições. Então você que se acha muito santo, trate de não julgar o próximo teu irmão, e nem condená-lo ao inferno, e nem julgar e jogar ninguém fora, porque você não é Deus. Então fique com essa palavra, com esse recado que Deus me deu. E o fundamento desse recado é o seguinte: você está no lugar de Deus para julgar alguém? Qualquer denominação, até aquela que eu era, você está? Está no lugar de Jesus Cristo? Fica aí uma pergunta. Deus abençoe a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo, paz de Deus, shalom. Que esta mensagem, que foi tão rápida, mas já está 30 minutos, possa ser útil. E você que ainda não creu em Jesus Cristo, trate de procurar uma... Aleluia. Você pergunta, mas onde que eu vou achar? Procure uma igreja bem próxima da sua Bíblia, que pregue o que está escrito nela, e não aquilo que os homens inventam nas suas consciências. Deus abençoe. E se você não achar, Deus vai fazer uma obra dentro da tua casa, e a sua casa também será chamada uma casa de oração. Deus abençoe e te guarde. Olha, irmão, basta orar e entregar o coração para o Senhor Jesus Cristo, hein? Só isso, não precisa mais, e Ele resolve tudo. Deus abençoe e fiquem com Deus.